Grande Deus, aleluia, do Senhor é a guerra e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Manhã de glórias, manhã de vitória, manhã de contemplarmos a graça, o amor, as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Jesus poderoso, o leão da tribo de Judá, ele está conosco para nos dar vitória. E eu declaro que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Estamos firmes no Senhor Jesus, seguros nas promessas de Deus, porque Deus não falha. Aquele que nos fez promessa, ele é fiel. Ele não muda, ele não erra, ele não volta atrás, ele não esquece daquilo que te prometeu, que nos prometeu, mas ele é fiel. Glória a Deus, leão da tribo de Judá, o vencedor invicto. Ele está conosco para nos dar vitória. Glória a Deus, paz do Senhor, povo de Deus, mais que vencedor. Somos em Cristo Jesus, mais que vencedores em todas as coisas. Glória a Deus, aleluias. Manhã de consagração, de jejum, manhã de oração, manhã de clamarmos ao Deus vivo, manhã de clamarmos ao único que pode nos dar vitória. Ele venceu. Glória a Deus. Jesus venceu. Jesus venceu o inferno, venceu a morte, venceu o diabo, o inferno, Satanás, os demônios, as trevas. Jesus venceu tudo no nosso lugar para nos dar vitória. Glória a Deus, aleluias, bendito seja o nome do Rei da Glória. Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos debaixo da cobertura do sangue e do nome de Jesus Cristo. Estamos debaixo da proteção da palavra de Deus. E eu declaro nessa manhã, nenhuma arma forjada contra nossas vidas vai prosperar. Assim diz a palavra de Deus. E toda boca que se abrir contra nossas vidas, em juízo, já está condenada, diz a palavra de Deus. Vamos clamar, vamos mover os céus com o nosso clamor, com as nossas orações. E aquele que nos fez a promessa, ele não erra, ele não falha e ele não se atrasa. Então a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aí, Laisa Guerreira, vamos interceder aí pela nossa internet. E caia por terra toda a barreira, no poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Nós somos o povo que Deus escolheu. Chamou-nos pelo nome. Somos seu povo. Povo do Deus vivo. Não somos qualquer pessoa. E nós não somos um povo vulnerável a Satanás e nem às trevas. Somos um povo que trazemos sobre nós as marcas da aliança. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos clamar, povo de Deus. Pega aí teu material. Pega aí a sua água. Pega aí fotografia. Peças de roupa para ungir e consagrar diante do altar do Senhor. Pega aí esse monte de contas. Vamos clamar ao Deus vivo que entre com providência ao nosso favor. Tudo aquilo que é relacionado a milagres que você precisa, que Deus faça um milagre, traz aqui para a live. Vamos colocar no altar de Deus. Vamos clamar. Vamos viver milagres em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. E a nossa oração continua pela nossa internet. Em nome de Jesus. Nosso Deus é fiel. Nosso Deus é tremendo. Me ajuda aqui a compartilhar esta live. Não esquece não, povo de Deus. Me ajuda aqui. Vamos compartilhar essa live. Enviar para outras pessoas. Pessoas necessitadas. Passando por batalha. Mas existe aquela guerra espiritual que é uma distração. Que o inimigo
usa de situações para distrair a pessoa e esquecer da live. Mas envia aí, em nome de Jesus, esses coraçõezinhos e vamos acordar o povo que dorme, porque dormir fora do normal, dormir fora em horário que é para Deus derramar uma bênção sobre nós, isso é roubo, denunciado diante do altar de Deus em nome de Jesus. Nós temos sede de vitórias. E porque temos sede de vitória, nós sabemos que o único caminho que nos leva à vitória é a oração, é o clamor, é diante do altar de Deus que os céus vai se abrir ao nosso favor. E eu sinto isso, glórias. Existem demônios, obra maligna, a Bíblia diz, só sai com jejum e oração. Então nós vamos clamar, Sheila, nós vamos suplicar o favor do Senhor, Maria Ângela, nós vamos clamar, Laisa, nós vamos invocar o poder do nome de Jesus Cristo, Neuza, nós vamos suplicar o Deus que pode, o Deus que é eterno. Oh, grandes coisas o Senhor vai fazer através das nossas orações, e aquilo que foi mandado, enviado por Satanás contra nossas vidas, contra nossas famílias, vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus. E aquilo que o diabo roubou, que é nosso, da nossa família, das nossas vidas, haverá restituição. Segundo diz a palavra de Deus, o Senhor nos dará restituição. Zacarias 9:12. Então nós vamos clamar. Nós não vamos ficar na zona do conforto. Ricalaia, Ricabadara Suribalabasteia. Mas nós vamos invocar a Deus até que o Senhor venha, até que o céu se abra e a glória de Deus venha sobre nós, até que as respostas aconteçam, até que chova. Orecalabacalabasteia. Nós não somos do povo que retrocede. O Senhor não te chamou para você retroceder, para você voltar atrás. O Senhor te chamou para avançar. Para avançar. E como é que a gente avança? Pela fé, na oração. Quando Moisés viu o povo ali, de frente ao mar, o povo já reclamando, já murmurando, Moisés orou a Deus. E Deus mandou Moisés se posicionar. Toca no mar. Tocou e o mar se abriu. Então nós vamos nos posicionar diante de Deus. E não tem gigante que fique de pé diante do nosso Deus que é todo poderoso. E temos a nossa vitória, porque nós temos um Deus poderoso e fiel. Glórias. Oricantarabacaya. É Ele que entra nas nossas causas e resolve por nós. Derruba os gigantes através do nosso clamor. Ricalabacaia. Através da tua oração, mãe. Através da tua oração, pai. Através das nossas orações, família. Nenhum gigante fica de pé. Em nome de Jesus. Então nós vamos clamar. Nós vamos suplicar o favor do Senhor. E vamos cantar o hino da vitória lá do outro lado. E declarar: só o Senhor é Deus. Canta, Israel. Só o Senhor é Deus. Deus tem propósitos através dessas lives. Deus tem propósito na tua vida, em te trazer aqui nesta manhã. Por isso, abre a tua boca junto comigo e vamos clamar em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus. Não ficaremos no deserto, estamos atravessando. Ei, Sheila, só atravessando, mas o hino da vitória já está na nossa boca para cantar. Somente o Senhor é Deus. E vão nos perguntar, Maria Ângela, quem fez isso? E você vai abrir a boca e vai falar: foi Deus. Foi o meu Deus quem fez isso. Foi o meu Deus quem colocou esse gigante para correr do meu caminho, da minha saúde, da minha casa, das minhas finanças.
Quem fez isso? Quem operou esse milagre? Qual é o nome do autor desses milagres? E você vai falar Jesus. Jesus Cristo. Esse é o nome dele. Foi ele quem fez. Balá-chorebalaia. Se as portas estão te mostrando intransponível, rica manaia, nós estamos no lugar certo, falando com a pessoa certa, invocando aquele que nunca perdeu batalha, Jesus Cristo. É esse o nome que nos dá força para atravessar este mar em seco e não seremos tragados por essas águas impetuosas que vem soprando contra nossas vidas. Oh, glórias, eu sinto Jesus aqui. Vamos clamar, vamos suplicar o favor do Senhor. Pega tudo, pega todas as bagagens, pega documento, pega os cartões, pega tudo. Oh, xarabacalabasteia. E vamos invocar Deus. E Deus vai mostrar o seu braço forte ao nosso favor. Glória. Oh, Dericanta, sinto a tua presença aqui, Senhor. Eu sinto a tua presença aqui, Senhor. Tu é Deus, só o Senhor é Deus. E nós, como teu povo, declaramos nesta manhã: só o Senhor é Deus. Não há outro Deus. E não há um outro povo a quem Deus escolheu para, através das nossas vidas, manifestar o seu poder, manifestar a sua glória. Orecantarabacaia. Nesta manhã, Pai, nós pedimos ao Senhor, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, Pai, perdoa as nossas iniquidades. Sara a nossa terra, em nome de Jesus, limpa-nos com o sangue de Jesus Cristo. E nós declaramos que o sangue de Jesus tem poder para nos limpar, nos santificar. Ricalabacalabasteia, ricalabacalabasteia, nos renovar na sua presença, em nome de Jesus Cristo. Nessa hora, debaixo da autoridade e poder que é no nome de Jesus, eu me coloco, Pai, na tua presença para clamar pelo teu povo, para orar pela tua igreja na terra. E eu declaro, em nome de Jesus, em cada lar, em cada carro, hospitais, no Brasil, na Europa, Ricalabachorebalá, Estados Unidos, seja qual for o país, a nação, onde estiver chegando o som desta live, eu profetizo na autoridade, poder, que há no nome de Jesus, chegando o poder do Deus que cura, que liberta, que salva, que transforma, que abre porta, fecha porta e coloca o inimigo para fugir por 7 caminhos da nossa presença, em nome de Jesus Cristo. Oh, rabacalabaxerecanta. Meu Pai, manda teus anjos guerreiros a guerrear ao nosso favor, ao favor da nossa família, contra Satanás e o inferno. E onde houver laço de Satanás, emboscada do diabo, emboscada do inferno contra nossas vidas, contra nossas famílias, Pai, joga por terra, no poder do sangue e no poder do nome de Jesus Cristo. Oricantarabacaalabasteia. Só o Senhor é Deus. Esse é o nosso grito de guerra. Dericantalabasterebalabasteia. Oh, xarabacalabasterecantalabasteia. Nos colocamos no teu altar para orar pela nossa família. As nossas famílias não são famílias comuns, normal, não estão vulneráveis a Satanás, em nome de Jesus, mas a nossa casa, as nossas famílias, são famílias benditas de Deus na terra. Não somos um povo comum, somos um povo a quem Deus chamou, libertou para caminhar com Deus. Oh, xarabacalabasterecantalabasteia. Meu Pai, lança fora os inimigos no nosso caminho, seja eles quem for, lança fora, em nome de Jesus. Nós nos colocamos no teu altar para clamar pelos nossos filhos,
clamar pelos nossos netos, clamar pela nossa herança. Ori cantarabasteia. Nessa manhã consagramos no altar de Deus a nossa família, e a tua palavra nos garante tudo, toda coisa que é consagrada a Deus, Raprochederibalaia, torna-se uma coisa santa. Então nós consagramos a nossa casa diante do altar do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, entregamos nossos filhos, entregamos nossos netos no altar de Deus. Senhor, protege a nossa herança, protege a nossa casa contra os ataques do inferno. Protege a nossa casa contra as obras de Satanás, em nome de Jesus. Pai, fecha as bocas dos leões para que não nos faça dano algum, em nome de Jesus. Assim como Ana sobe no altar, no templo do Senhor, e ali ela devolve Samuel para Deus. Uma atitude de gratidão, uma atitude de fé, da parte de Ana para com Deus. E ali ela entrega Samuel a Deus e declara: o Senhor me deu, ao Senhor eu devolvo. Essa é a nossa atitude nesta manhã, e essa deve ser a nossa atitude todos os dias, entregando nossos filhos, entregando nossos netos no altar de Deus, e não há quem possa tirar das mãos de Deus, Ricabadaia, deste Deus terrível, aquilo que nós consagramos no altar de Deus. Rabacantarabasteia, Deus, tira do meio dos lares, das nossas casas, das nossas famílias, o enviado, a enviada do diabo, aquilo que veio disfarçado de coisas boas, Senhor, mas por trás está Satanás, obra maligna. Tira em nome de Jesus todo relacionamento na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, que não é de Deus. Elimina, tira, corta laço, quebra laço, em nome de Jesus. Nós clamamos pela vida do Lucas, que todo espírito de fascinação na vida do Lucas caia por terra, em nome de Jesus, e todo estrago que esse espírito de fascinação, de encantamento trouxe para a vida do Lucas, bata em retirada, em nome de Jesus. Senhor, cobre a vida do Lucas com teu sangue, cura a alma dele, cura todo o ser dele, em nome de Jesus Cristo, porque ele é oferta no altar de Deus, oferta viva. E nós clamamos por mães que nessa manhã estão aqui orando pelos seus filhos, mães de joelhos, pais de joelho, família de joelho, avó de joelho, Ricabadaiaçô, filhos e netos de pé. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram diante do altar de Deus, consagrando a sua família. Xiricantarabacaalabasteia, dedibalabacalabasterebalabasteia. Joga por terra, Pai, toda a trama do diabo, toda a obra de Satanás, esse demônio que entrou nesta família, trazendo confusão, Senhor. Lança ele no abismo do inferno, em nome de Jesus. Levanta esta família em oração, levanta esta família em jejum, e coloca esta família para festejar, celebrar a vitória pelo sangue do Cordeiro. Oricantarabacaalabasterebalabasteia, ricalabacalabasteia. Tira o homem estranho dos casamentos, da família, a mulher estranha. Tira, Deus, e restaura o casamento, restaura a vida dos filhos, restaura o ministério, em nome de Jesus. Nós não vamos nos dobrar diante das ameaças, das afrontas de Satanás, mas nós vamos nos dobrar diante do Eterno, diante do leão da tribo de Judá, diante daquele que é vencedor invicto, Ricalabacaia, declarando a nossa vitória, em nome de Jesus. Eu declaro nesta manhã
seremos restituídos em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, em tudo aquilo que nos foi tirado, roubado, em nome de Jesus. Eu coloco relacionamento em família no altar de Deus, e esses demônios que entraram para roubar relacionamento entre pai, filho, mãe, família, vai bater em retirada da nossa casa, da nossa família, vai retroceder Satanás do nosso caminho, da nossa família, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar porque a tua palavra diz: não geramos filhos para calamidade, não geramos filhos para maldição. Ricabadara sorebalé, nossos filhos, a nossa herança, os nossos netos são propriedade do Deus vivo, propriedade do Deus eterno. Ricantalabacabasteia. O Senhor tem conosco uma aliança eterna, uma aliança bem definida, e aquilo que é nosso na aliança é de Deus, aquilo que é de Deus é nosso. Por isso, Pai, nós ofertamos nesta manhã a nossa família, a nossa casa, nossos netos, nossos filhos, em nome de Jesus, e clamamos da voz de comando, general de guerra, aos teus anjos, ao nosso favor, ao favor da nossa família, contra Satanás e o inferno, em nome de Jesus. E eu declaro: todas as prisões e cadeias na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, na nossa família, estão quebradas em nome de Jesus. Nós vamos insistir, ó Deus, na tua porta, nós vamos insistir na tua presença, pelas vidas dos nossos filhos, dos nossos netos, insistir até que a porta se abra. Oh, Shabadaia Caia, nós não vamos parar, nós vamos clamar até ver a nossa herança no altar de Deus, até que se cumpra o que o Senhor disse: todos os teus serão justos. Ricabadara sorebalabacaia, balabacandaraia. Nós não geramos filho, o Senhor não nos deu filho para servir a Satanás, para serem presos, escravo do pecado. Não, Senhor. Ricabadara sou, ricabadaia sou, dequibinaia sou, ricaia. Nós não estamos aqui nesta live brincando de ser crente. Rai quemedo raçou play. Não, Deus, nós estamos aqui clamando ao Deus vivo que nos envie socorro. Ricalabacalabasteia, porque Satanás, o ladrão, quer destruir a nossa casa, quer destruir a nossa família, mas nós olhamos para a cruz do Calvário, ela está vazia. Chamanaia sode pra que me do raia, rica manaia. O túmulo de Jesus está vazio. Oh, xarabacaia, e ele vive por nós. Ricalaia, então não seremos tragados pelas trevas, pelo inferno. Oh, recanta por essas ondas, oh, de tribulação que tem se levantado para tragar os nossos amados. Ah, xabadá cantaraia, ricabadaraçô. Somos um povo, igreja, que temos promessa do Deus vivo. Ricalabacaia. E você que está cansado, recebe renovo da parte de Deus nesta manhã. Você que está desanimado, recebe ânimo que vem do céu, em nome de Jesus Cristo. Você que está com a tua fé esgotando, recebe uma nova fé para caminhar com Jesus. Oh, xarabacaia, deribalabacalabasteia, não entregue, canta a Satanás aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, porque filho é herança, família é bênção do Senhor, e nós temos que guerrear, nós temos que lutar, e nós lutamos com convicção, vencemos.
pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho. A palavra de Deus diz lá em Isaías, o Todo-Poderoso, Ricalaia Sodeplo, Riquiminaia Sodeia Manaia Soplai, o Todo-Poderoso não se cansa, mas ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então recebe forças que vêm do alto para marchar, para caminhar. Se o mar está vindo contra você, soprando forte, ei, atua à nossa frente, vai o general de guerra, Ricabadara Sorebalabacaia, marchando e nos dando a vitória, em nome de Jesus Cristo. Guerreia, mãe, guerreia, pai, pelos teus filhos, guerreia, avó, pelos teus netos, guerreia, família, Ricalabacalabasteia, Ricalabacalabasteia, porque aquele que é vencedor invicto nos dará a vitória. E o inimigo não vai, não pode, impossível prevalecer contra aquele que está de joelhos na presença de Deus, Balassúria. Nós ofertamos, Pai, a nossa casa, a nossa família, os nossos amados no teu altar. E nós denunciamos todo roubo, toda investida do maligno contra nossas famílias, em nome de Jesus, e contra nossas vidas. Apresentamos nossas crianças no altar de Deus, eles são propriedade do Deus vivo. Cobre a vida do Theo com teu sangue, a vida da Angel, a vida da Grace, a vida do Joshua, Ricanta, a vida do Dave, ou a vida do Dudu. Cobre nossos filhos, nossas crianças com teu sangue. Toda doença esquisita, estranha, seja qual for a origem, contra os nossos filhos, contra nossas crianças, vai bater em retirada, em nome de Jesus. Visita o Lucas, Pai, naquele hospital nesta manhã, trazendo cura para esta criança, repreendendo o adversário na vida dele, em nome de Jesus. Blinda as nossas crianças com teu sangue, os protege contra todo o ataque do diabo, em nome de Jesus. Cura o Tiago, Pai. Visita, toca no sangue do Tiago. Que haja restituição do seu sangue. Que a sua vida, Senhor, seja plena de saúde, em nome de Jesus. Nós confiamos no Deus vivo. Confiamos no Deus de poder. E eu envio uma palavra de cura, saúde sobre a tua vida. Recebe em nome de Jesus Cristo. Ricabadarassuri cantalabasteia. Nós entregamos nossas casas, nossas famílias no altar de Deus. Coloca anjos que guerreiem pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelas empresas, contra Satanás e o inferno, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo tipo de enfermidade no nosso meio, nas nossas casas, na nossa família. Praga maldita não vai prevalecer sobre as nossas vidas, porque conosco está o braço forte do Senhor dos Exércitos. Oh, xuricantarabastere-balabacaia, riquibiduri-balabacalabasteia. Pai, nesta manhã, nós apresentamos cada pedido aqui, cada situação, cada causa, cada um que está clamando em casa, buscando socorro, livramento. Senhor, nós colocamos essas causas diante da tua presença, diante do teu altar. Senhor, unge agora as fotos, unge as peças de roupas, para que haja, em nome de Jesus, deribalabacalabastereia. Olha cada pedido aqui, Senhor. Entra com providência. Deus, só o Senhor é Deus e não há outro. Ore canta labasterebalaia. Nós estamos firmados em um Deus terrível que opera milagres, maravilhas em nome de Jesus. E nós cremos que esta live está chegando em locais agora com pessoas necessitadas de um milagre.
milagre. E eu profetizo os milagres de Deus chegando na tua vida, na tua casa, na tua família, ricabadaraçou, na tua empresa, em nome de Jesus, Pai. Nesta hora, eu oro pelo teu povo, consagramos nossas finanças no altar de Deus. Tua palavra diz que quando nós obedecemos a tua palavra, lá em Malaquias 3,18 diz, por obediência, por entregar no altar de Deus aquilo que é de Deus, o Senhor faz diferença entre aquele que obedece e aquele que não obedece. Ricalabacalabasteia, fechamos a boca das trevas, do inferno, do diabo, dos demônios, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Essa atitude, Ricalaia, move os céus. Eu declaro e profetizo que os nossos dízimos, nossas ofertas, clamam diante de Deus e a resposta virá na casa de um dizimista, um ofertante fiel. Existe o anjo do Senhor dando proteção. Então o devorador, o cortador, o migrador, o ladrão, o destruidor, o gafanhoto não tem acesso à vida de um dizimista, um ofertante fiel no altar de Deus. E eu declaro sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus, nenhuma unha sequer daquilo que é promessa de Deus para nossas vidas, nenhuma unha vai ficar nas mãos do inimigo. Ricalabacalabasteia, ribalabacalabasteia, porque os nossos dízimos, nossas ofertas clamam diante de Deus. Nós ordenamos nesta manhã, Satanás, miséria, pobreza, ladrão, devorador, migrador, ladrão de projetos, sai, solta o que é nosso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor tem promessa para nossas vidas e nós vamos conquistar os nossos sonhos, em nome de Jesus. E todo gigante, tudo que é roubo, tudo que é gafanhoto, ladrão, vai ter que recuar, retroceder do nosso caminho, em nome de Jesus, porque nós vamos conquistar aquilo que o Senhor nos prometeu. Iremos cantar o hino da vitória, porque só o Senhor é Deus e nenhuma unha sequer, como foi lá no Egito. Faraó queria tomar aquilo que era do povo de Deus, e o recado de Deus a Faraó foi: nenhuma unha, Faraó, daquilo que é do meu povo você vai segurar. Assim é hoje, nenhuma unha daquilo que é nosso, o ladrão, o gafanhoto, o destruidor, Satanás, o homem mau, vai reter o que é do povo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e nós cremos e entregamos cada situação diante do teu altar. Oramos pela nossa nação brasileira e declaramos: o dono do Brasil não é o ser humano mortal, corrupto, não. O dono da nossa nação chama-se Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E nós clamamos: tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Entra com justiça nessa nação. Tenha misericórdia, Pai, dos inocentes. Tenha misericórdia, Deus, entra com justiça. Entra com o teu poder ali em Brasília, ali naquele Senado, e mostra que o governo é teu, que o poder é teu, Ricalabacalabasteia. A igreja não vai se dobrar, a não ser diante do poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Raikemendorabacaya. Nós, igreja, clamamos o agir, o mover sobrenatural de Deus nesta nação, no governo dessa nação, destruindo, meu Deus, todo o governo do diabo, do inferno, em nome de Jesus. E que venha o braço forte de Deus agindo nesta nação contra Satanás e o inferno, em nome de Jesus. Essa nação tão sofrida, coloca essa nação, o teu povo, Pai, para cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Que o Brasil venha ser
testemunho vivo lá fora de que aqui no Brasil existe um Deus que opera maravilhas e milagres ao favor do povo que clama. Existe um povo clamando, Pai, e nós clamamos uma intervenção sua nesta nação, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e nós cremos. O Brasil não ficará refém de Satanás, mas o braço do Senhor, o braço forte, como agiu contra Nabucodonosor, vai agir ali em Brasília e vai mostrar os seus sinais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, vamos ungir a nossa água. Fomos chamados para viver pela fé. É isso. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos nossa água diante do teu altar. Quando a tua palavra diz, o meu justo viverá da fé. Essa é a nossa atitude de fé. Consagrando a nossa água no altar de Deus. Coloca aqui uma gota do teu sangue, Pai, é suficiente para que haja cura, milagres, maravilhas, em nome de Jesus, libertação, para a glória do teu nome, eu profetizo, em nome de Jesus, exames, resultado de exame zerado, nada consta, cura plena, cura total, para a glória de Deus, das emoções, espiritual, no corpo, em tudo, Deus, o teu povo será curado, em nome de Jesus. Eu declaro essas águas nas tuas mãos e nas minhas mãos, ungidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus. Toma dessa água ungida e pela fé em Cristo, seja curado e liberto de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Chegou o momento da palavra de Deus. Deus age, Deus trabalha através da palavra, através da sua palavra. Glória a Deus. Temos uma amada do Senhor, uma adoradora do Rei, que vai estar ministrando hoje a palavra para nossas vidas. E eu creio realmente que grandes coisas fará o Senhor nesta manhã aqui, em nome de Jesus. Rebeca, me dá um oi aqui, por favor. Glória a Deus, aleluias. Bom dia, doutora Esther, ungida do Senhor, abençoada. Glória a Deus, feliz em te ver aqui. Aleluias, Deus é fiel. Gente, vamos orar pela internet, pela minha internet, pela internet dela. Aleluias. Glória a Deus, Maria Ângela Guerreira, vamos orar, minha querida. Vamos clamar aqui pela internet em nome de Jesus. Rebeca, me dá um oi aqui, por favor. Grande é o Senhor. Aleluias. Pastora Marilene, glória a Deus, minha querida. Seja bem-vinda aqui em nome de Jesus. Gente, eu não estou conseguindo ver a Rebeca aqui. Gente, encontra a pregadora aí. Não consigo. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Aleluias. Toda barreira por terra. Todo impedimento por terra. Em nome de Jesus. Rebeca, cadê você, minha querida? Dani. Glória a Deus pela sua vida. Encontra a pregadora aí, Dani. Rebeca. Aleluias. Achei. Glória a Deus. Temos batalhas, mas estamos cercados de vitórias pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória! A paz, minha querida, seja Paz, bem-vinda. pastora. Em nome Obrigada. de Jesus. Glória a Deus, seja bem-vinda à Live do Quarto de Guerra. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Deixa Deus te usar. Amém, Como pastora. Para mim é uma sempre. honra voltar aqui, né? Já estive em Glória a Ministério uma Deus. vez e é uma honra poder estar aqui novamente. E Aleluia. a minha oração hoje é que o Senhor possa falar no coração de cada um que está nos Amém. assistindo hoje, Aleluia. né? E que através da palavra dele, como a senhora acabou de dizer, que haja cura, que Amém. haja mudança de rota no nosso Amém. coração, porque através da Aleluia. palavra do Senhor é que nós caminhamos para o centro da vontade dele. Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, o que Deus colocou no meu coração está lá em Juízes, no capítulo 13. Hoje nós vamos falar acerca de obediência, Amém. né? E as consequências que a desobediência nos traz. As Amém. consequências que um caminho de desobediência nos traz. Amém? Que você que está nos assistindo possa abrir o seu coração e entender Amém. que nós estamos percorrendo um caminho de transformação e que a cada dia o Senhor ele precisa nos transformar de dentro para Amém. fora. Amém? Amém, Jesus. Juízes 13 vai nos contar a história de Sansão. Vou ler a partir do versículo 2. Amém. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do seu filho, que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. A Bíblia fala que no tempo onde Israel eles voltam a fazer aquilo que o Senhor reprovava, a Bíblia fala que nesse período o Senhor ele levanta Sansão. Na verdade, desde o ventre da mãe dele, o Senhor já chamou Sansão. O Aleluia. Senhor já tinha uma eleição sobre a vida dele desde o ventre de sua mãe. E a Bíblia diz que o milagre ele já começa a acontecer a partir daí. A mãe de Aleluia. Sansão ela era estéril. Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu a ela e falou com ela, e posteriormente falou também com Manoá, né, com o marido dela. E a Bíblia fala que, a partir daí, foram dadas algumas recomendações que começariam desde os pais até a vida de Sansão. Nós cremos que o nosso chamado que nós recebemos, ele vem carregado de ordenanças, né? É E que desde verdade. o momento que o Senhor ele nos chama, ele também nos instrui. Desde o momento que o Senhor ele nos chama, ele também nos capacita, ele também nos mostra aquilo que nós devemos fazer e aquilo que também Amém. nós não devemos fazer. E Amém. assim foi com a família de Sansão, até o nascimento dele. E a Bíblia fala que posteriormente o esposo, né, da mãe de Sansão fala que ele clama ao Senhor e ele pede a instrução de como seria após o nascimento de Sansão, né? E ali a Bíblia fala que após o menino nascer, que se inicia o ministério de Sansão, né? A Bíblia fala que ele foi responsável por iniciar a libertação do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo eles foram condenados a 40 anos nas mãos dos filisteus. E eles estavam condenados a isso por uma desobediência, por uma reprovação daquilo que eles estavam fazendo perante o Senhor. E ali Sansão foi levantado durante esse tempo de calamidade sobre o povo de Israel para poder ser um libertador, para iniciar a libertação do povo de Israel. Aleluia. E a Bíblia fala que durante esse caminho, durante esse percurso, o Senhor se mostrou na vida de Sansão, sim. O Senhor derramou sobre ele uma unção e poder sobre a vida dele, para que através das mãos deles o Senhor pudesse livrar o povo de Israel. Porém, como a gente já conhece, muitos aqui já conhecem a história de Sansão, por alguns momentos da vida dele, ele começou a se distrair e desobedecer aquilo que o Senhor tinha ordenado sobre a vida dele. A partir do versículo 14, nós vemos que o Senhor ele permite, né, que Sansão ele peça uma esposa filisteia. Ele permite que
essa situação sirva de ocasião para que, através disso, ele pudesse derrotar, ele pudesse iniciar ali a libertação do povo de Israel. E a Bíblia fala que, a primeiro momento, os pais de Sansão perguntam para ele, mas não tem nenhuma mulher entre nós para que você pudesse escolher? Porque eles não sabiam que isso serviria de ocasião para que Deus trabalhasse. Isso você pode acompanhar aí comigo no capítulo 14, a partir do versículo 1, vai relatar esse momento da vida de Sansão. Porém, o Senhor, ele permite sim que nós entremos em zonas muitas vezes de perigo. Porém, isso não nos isenta de estarmos vigilantes, de estarmos constantemente nos lembrando do nosso lugar, de constantemente nós estarmos trazendo à memória aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas e a Amém. nossa condição. Amém. E a Bíblia fala que durante esse tempo que ele estava pedindo a esposa dele, ele foi até esse local e matou um leão, né? Rasgou o leão ao meio, como se fosse, a Bíblia diz, como se fosse um cabrito, como se fosse algo muito fácil. E no retorno desse caminho, Sansão, ele encontra um favo de mel. E a Bíblia diz que ele retorna comendo e depois divide com os pais. E se você ainda não leu, né, a respeito de nazireus separados por Deus, isso fazia parte do voto. Os nazireus, eles não podiam tocar em cadáveres, eles não podiam ter a sua cabeça raspada, eles não podiam ter contato com bebida alcoólica, vinhos, enfim. E isso fazia parte daquilo que era a história de Sansão, daquilo que era o voto que ele tinha diante do altar do Senhor, daquilo que era a separação dele. E a partir disso eu vejo que Sansão, ele começou a se distrair daquilo que era, de fato, o foco dele. E ali a Bíblia fala que ele foi e dividiu com os pais, e os pais não sabiam que aquilo tinha sido retirado daquele cadáver, daquele leão que ele havia matado anteriormente. E eu vejo que muitas vezes nós olhamos para as histórias da Bíblia e nós muitas vezes não fazemos conexão com a nossa vida, né? Nós sabemos apenas olhar e falar, meu Deus, como Sansão foi tolo, mas como Sansão, ele se distrai dessa forma de uma coisa tão clara. E muitas vezes nós somos assim. Nós achamos que por termos a eleição, por termos a unção, por termos a capacitação, nós deixamos de depender. Quando, na verdade, é aí que nós precisamos nos fundamentar ainda mais na palavra do Senhor. Amém. Entender que os nossos pés, eles são de barro. Entender que a todo momento nós podemos fraquejar. Entender que a todo momento nós estamos sujeitos a errar. E ali, continuando no texto, a Bíblia fala que através daquela ocasião, Sansão, ele mata vários homens e ali começa, né, a vingança, tanto do povo filisteu contra a vida de Sansão, contra também a de Sansão contra os filisteus. E o primeiro ponto aqui que eu quero destacar é que nós devemos aprender com os erros que nós cometemos e ficarmos atentos para que nós não venhamos cometê-los novamente quando Amém. a situação bater a nossa porta. Amém. A Bíblia fala lá em Juízes 16, estou pulando um pouquinho para frente, Juízes 16, 6. Eu vou ler primeiro 14, 15. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão, convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na sua família, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou aos prantos, você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. E ele responde, nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? E ali a Bíblia fala que, posteriormente, Sansão conta a essa mulher esse enigma que ele tinha proposto aos filisteus. E essa mulher, que ele tinha tomado como esposa, vai lá e conta aos filisteus. E ele fala, né? Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teria solucionado o meu enigma. E ali, mais à frente, em Juízes 16, 7, essa situação ela se repete com outra mulher, né, que todos aqui conhecem, que foi a responsável, o canal ali para a ruína de Sansão. Dali ela começa a perguntar para Sansão, né? Qual é o segredo da sua força? Me conte o segredo da sua força. E ali por 3 vezes, Sansão ele começa
a falar para ela, olha, se alguém amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. E ali ele vai dando algumas informações falsas, né, para aquela mulher, e aquela mulher, todas essas informações ela passava para os filisteus, e logo em seguida os filisteus tentavam contra a vida dele, né? E ali eu vejo e caminho para o segundo ponto que eu anotei aqui, que fala assim: com a unção do Senhor, a gente não deve brincar, É né? verdade. E ali Sansão ele começa a falar coisas, algumas mentiras para aquela mulher, mas de tanto ela importunar ele, a Bíblia fala que ele conta para ela o segredo. É, Ele conta para ela aquilo que era o símbolo da força dele, né? Quando na verdade ele não entendia que a força dele ela estava na dependência no Senhor. E ali a Bíblia fala que os filisteus prenderam ele, amarraram ele, furaram os olhos dele e o levaram cativo. E só que antes disso, Sansão ele fala assim, ele acordou do sono, lá no versículo 20, e diz assim: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor já o tinha deixado. E quantas vezes nós somos assim? Nós recebemos algo grande, todos nós temos um chamado, uma separação do Senhor, e nós não entendemos que, assim como Sansão, a Bíblia fala que ele acordou do sono e ele pensou. E muitas vezes nós, na nossa vida espiritual, nós se permitimos dormir espiritualmente falando. E quando nós verdade. acordamos desse sono, né, sem que nós percebamos, o Senhor já tinha deixado a vida de Sansão e ele fala: certamente eu sairei dessa situação, certamente o Senhor me livrará como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor já havia se apartado da vida dele. Misericórdia. Pois é, e uma vez eu lembro a primeira vez que o Senhor trouxe isso ao meu coração e aquilo me despertou de uma forma genuína. Aquilo me trouxe um despertamento, porque muitas vezes nós somos acometidos de um engano, né? Nós pensamos que o fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós falarmos que amamos o Senhor, isso nos isenta de estarmos constantemente na torre em vigilância. É Isso nos verdade. isenta, muitas vezes, nós pensamos que isso nos isenta da dependência no Senhor, Sim, quando sim. na verdade constantemente nós devemos fazer uma manutenção na nossa Amém. vida, no nosso chamado. Verdade. Constantemente nós precisamos estar atentos aos Amém. dardos inflamados do maligno e Aleluias. constantemente nós precisamos rejeitar e fugir da aparência do mal. Em nome Sansão, de ele Jesus. teve anteriormente uma situação com aquela primeira esposa filisteia, aonde ele confiou e aonde ele viu que ela contou a ele, aos filisteus, aquilo que ele tinha confiado a ela. E posteriormente, ele repetiu esse erro. Então, independente da fase que nós estejamos, nós precisamos estar atentos e não cometer novamente erros do passado. E entendermos que nós precisamos ser guardiões do nosso chamado, guardiões daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, porque nós cremos que é uma arma poderosa contra o inferno. Amém? E para caminhar já para o terceiro tópico, e nos fazer entender que nós somos chamados desde o ventre da nossa mãe. Mas como eu iniciei aqui dizendo, todos nós que fomos chamados, nós viemos com esse chamado, mas também carregados de ordenanças. Nós É, viemos com esse chamado, mas também nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Seja amém. ele abrir mão de certas coisas, ou seja, abdicar muitas vezes do nosso tempo, ou seja, Sim, muitas vezes, como a senhora estava orando por relacionamentos, por pessoas que muitas vezes têm seu coração preso em relacionamentos, enfeitiçados muitas vezes por verdade. homens estranhos, mulheres estranhas, e muitas vezes nós nos permitimos sair da vontade de Deus, sairmos da presença de Deus por prazeres da carne. É Nós verdade. sabemos aqui que Sansão, ele tinha, né, esse problema, essa Sim, debilidade, mas eu vejo que por ele ter essa força, por ele ter a força ali do braço dele, muitas vezes ele vê exércitos sendo destruídos. A Bíblia diz que uma certa feita ele destruiu 1.000 homens. Então, eu vejo que ele tirou a dependência dele no Senhor e começou a confiar no braço da carne. carne. Mas que nessa manhã nós podemos voltar os nossos olhos para o Senhor e Amém. entender que Ele, sendo o Aleluia. autor e o consumador da nossa fé, é Ele quem nos guia,
É Ele Amém. quem nos fortalece. A Bíblia Amém. diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A Aleluia. Bíblia fala que a nossa dependência todos os dias precisa estar no Senhor, que Amém. as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas. Amém. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que existiram outros nazireus, assim como Samuel, João Batista, que carregaram ali um grande chamado nas mãos deles, né? Samuel, ele foi chamado ali para denunciar pecado, né, contra É, a casa de Eli, é e ali verdade. desde criança, né? Ele também foi chamado desde o ventre. João Batista também foi Aleluia. chamado desde o ventre. A Aleluia. diferença entre eles foi o caminho da obediência. A diferença entre eles foi guardar piamente aquilo que o Senhor tinha colocado sobre eles, entendendo a Amém. sua condição e caminhando em obediência, segundo aquilo que o Senhor tinha sobre a vida deles. Um deles, inclusive, tinha uma missão de anunciar Jesus. Então, Aleluia. não foi uma missão pequena, não foi uma missão menor do que a de Sansão. Pelo Sim, contrário, se nós formos comparar, foi até maior, é, né? Mas aqui não se trata dessa comparação, mas se trata da comparação do caminho da obediência. Eles escolheram amém. obedecer. E por mais Aleluia. que as pessoas ao redor não entendessem ali a sua conduta, não entendessem o seu posicionamento, eles não estavam ligando para isso. Porque eles tinham algo muito maior que os guiavam, que era a presença e a eleição do Senhor sobre a Aleluia. vida deles. E é isso que eu Aleluia. quero despertar o seu coração nessa manhã, o meu coração nessa manhã. Porque antes de trazer essa palavra para vocês, o Senhor falou comigo, né? E como houve um despertamento desde a primeira vez, eu creio que o Senhor renova aquilo que Ele tem para falar conosco a cada vez que Amém. nós nos colocamos à disposição para Aleluia. ouvir. E hoje eu convido você a se colocar à disposição para escutar aquilo que o Senhor tem para a sua Amém. vida. Você tem Amém. um chamado, você tem uma eleição, você tem algo Amém. grande nas suas mãos, mas muitas vezes você tem se deixado levar pelas distrações. Muitas vezes nós temos nos deixado levar por aquilo que são pratos do diabo, por aquilo que nos cercam muitas vezes, por distrações no nosso dia a dia. Sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar, eu digo que muitas vezes o diabo ele não vem com grandes coisas, né? Não. Mas ele vem muitas vezes com a nossa rotina, querendo sucumbir o nosso É, relacionamento com o Senhor. é, Muitas vezes nos roubar do nosso tempo com Ele. Muitas vezes nos tirar a essência que é nos prostrar diante do altar do Senhor e buscar mais da presença dEle. Seja muitas vezes quando você chega do trabalho, que você é acometido ali por tantos afazeres, que você muitas vezes não se dá conta que você está deixando de lado aquilo que realmente importa, que é a presença do Senhor. Então, hoje, em nome de Jesus, eu declaro na sua vida o despertamento genuíno da parte amém. do Senhor, Amém. entendendo que a nossa dependência ela está constantemente fundamentada em Deus e que nós Amém. precisamos constantemente fazer uma reparação das nossas vidas, recalcular a rota das nossas vidas Amém. e Em viver nome de 100% no Jesus. centro da vontade de Deus. Em Claro, nome. eu não estou dizendo aqui que é uma coisa fácil. Eu sei que nós constantemente lutamos contra aquilo que vem muitas vezes querer roubar a nossa atenção, aquilo que vem muitas vezes querer causar máculas no nosso relacionamento com Deus. Mas eu creio que através da dependência no Senhor, Ele te dará força para que Amém. você permaneça firme Aleluia. naquilo que é o propósito do Senhor na sua vida. Ele Amém. tem algo grande para realizar através das suas mãos, Eu através da sua creio. voz, Eu através creio. da palavra profética que Ele Oh, coloca nos seus lábios. E eu creio que hoje o oh, Senhor ele está te relembrando, te fazendo voltar ao lugar da promessa, oh, te fazendo voltar ao centro da vontade do Senhor. amém. E que Amém. hoje, a partir de hoje, nós possamos entender isso, que nós possamos ter a nossa mente transformada pelo Senhor Amém. e que nós Amém. possamos voltar ao centro da vontade dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Glória a Glória a Deus. Deus. Vamos Aleluias. adorar o Senhor nesse Oh, momento e que aleluia. através dessa adoração, que através desse louvor, nós possamos voltar ao centro da vontade de Deus, entendendo que Ele é o centro da nossa vida, em nome de Aleluia. Jesus. Aleluia. Ajuda-nos, Esse é Senhor. o meu respirar, Baixaia. esse é o meu respirar. Aleluia. Serebalabaxá. Teu Santo Espírito Aleluia. Oh, vivendo
em mim. Ori cantarabastei. Oh, e este é o meu pão. Aleluia. Erebalabaxaia. Jesus, tu és meu pão. Aleluia. Tua Oh, vontade rabacalabaxaia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. feita Aleluia. em Aleluia, mim. aleluia. E Oh, rabacalabaxaia. Deribalabaxaia. eu nada sou sem Sim, Senhor, é verdade, ti, Senhor. Jesus. Oh, rabacalabaxaia. E Oh, dericantalabasteia. Oh, perdido estou rabacalabaxaia. sem Sim, Senhor. ti, Sim, Senhor. oh Oh, Deus. rabacalabaxiri cantalabasteia. Oh, Oh, este é o meu rabacalabaxaia. Oh, respirar. ricantarabacalabasteia. Este é o meu Oh, respirar. ricalabasteia. Aleluia. Teu Oh, Santo ricanta. Sim, Espírito Senhor. vivendo Oh, em rebalaia. Sim, Senhor. mim, Sim, Senhor. Senhor. Aleluia. E este é o meu Oh, pão. glória. Aleluia. E este é o meu pão. Tua Aleluia. Aleluia. vontade feita Aleluia. Oh, rabacalabasteia. em mim. E Aleluia. Oh, delicanta. Ai, alabastou. eu nada sou sem Sim, ti, Senhor. Jesus. Aleluia. Oh, E rabacalabasteia. Oh, delibalabacalavachai. perdido estou Oh, sem ricanta. ti, eu nada Oh, sou. E rabacalabasteia. Oh, delibalabacalavachai. Aleluia. eu nada sou sem Aleluia. ti, Jesus. Aleluia. Oh, E maravilhoso. Sim, Senhor. Sim, Senhor. perdido estou sem Aleluia. ti, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Eu nada sou sem Sim, Senhor. Sim, ti. Obrigado, Jesus. oh, Rabacalabacanta, Aleluias. bendito seja Deus. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Que presença gloriosa do Senhor Glória a nesta Deus. live. Deus é poderoso e fiel. Aleluia. Essa canção, ela fala tudo. Sem Deus, sem Jesus, estamos perdidos. É verdade, Sem Deus. Ele, nós não somos nada, coisa alguma. E É Ele é, verdade, com Senhor. certeza, o nosso respirar. Aleluias. Ele é o nosso respirar. Tu és, Jesus. Glória a Deus Glória por a Deus. Jesus. Glória a Deus pela presença do Senhor aqui. Glória a Deus pela tua vida. Que o Senhor, Aleluia. todos os teus dias, venha te guardar, te Amém, Senhor. proteger, Amém, você e a Jesus. sua família, contra todo ataque do Em inimigo, em nome de nome de Jesus. Jesus. Em E por nome de onde Jesus. você passar, faça a diferença. Em Amém. nome Em de nome de Jesus. Em Jesus. nome de Jesus. Que o óleo da Amém, unção Senhor. do Senhor venha escorrer sobre a tua Amém, cabeça Jesus. todos os teus dias. E que Amém. você seja como uma flecha Amém, nas Jesus. mãos do guerreiro. O Amém, Senhor Senhor. te levando, te fazendo ir nos locais onde Ele tem propósito Amém, para Senhor. alcançar
vidas para Ele, para a glória dele, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Gratidão, minha querida, por estar aqui Amém, conosco. pastora. Que Deus em Cristo continue te dando vitória, te abençoe. Amém, Em amém. Eu que nome de agradeço, Jesus. pastora. Deus abençoe. Amém. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Gratidão. Deus te abençoe. Glória a Deus. O Senhor é o nosso respirar. O momento que ela estava ministrando a palavra, eu fiquei comendo a palavra e entendendo. Tem pessoas que Deus tem propósito na vida dele, dá para ele dons, talentos, dá tudo para ele. Mas ele pega tudo aquilo que Deus deu, como a vida de Sansão. Sansão tinha tudo para dar certo, mas Sansão, ele era atraído, não olhava para as promessas, mas atraído por Filisteia. Se tinha um povo israelita que ele poderia escolher uma das mulheres, das jovens, a casar e constituir uma família, Sansão era atraído por Filisteia. O sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos levar isso muito a sério. Quando a palavra de Deus nos diz: não faças aliança com os moradores desta terra. Nós não temos que fazer aliança com os moradores da terra. Quando Deus diz na palavra dele que ele não abençoa casamento com pessoas que não confessam o mesmo Deus que o nosso, é porque ele não abençoa. Sansão teve a última oportunidade. Foi de Deus manifestar a graça dele, o poder dele, e ele não ser destruído pela fúria do inimigo. Mas ele teve a oportunidade de ver os inimigos sendo destruídos pelo poder de Deus através da vida dele. Mas ele não viveu todas as promessas que Deus tinha para a vida dele. Tem pessoas que recebem as promessas de Deus, recebem a bênção de Deus, mas não obedecem. Por isso, vive perambulando no território do inimigo. E não é isso. Tem pessoas que, jovens, homem ou mulher, que fazem casamento, arrumam aliança com pessoas que não confessam a Jesus Cristo Todo-Poderoso, e aí vive as consequências. Existe um espírito de fascinação, que eu denuncio ele aqui agora, das nossas famílias, da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa casa. O espírito de encantamento, de fascinação, que ele entra através de uma brecha chamada desobediência. Nós fomos chamados para obedecer a Deus. Por isso, pai, mãe, avós, ministra a palavra para os seus filhos. Ministra a palavra de Deus para os seus netos. O nosso papel é ensinar. O nosso papel é ministrar. Os pais de Sansão alertavam Sansão. Orientava, falava que ele era um nazireu. Desde de nascimento, ele era um nazireu. Ele não obedeceu. Só que toda desobediência traz uma consequência, como a obediência traz as boas consequências. Nós precisamos ministrar a palavra de Deus, ensinar e obedecer também. Porque, como foi ministrado aqui, Sansão tinha tudo para dar certo. Sansão tinha tudo para ser realmente um nazireu. Na realidade, ele não levou a sério aquilo que Deus despejou, ordenou, bênção e vitória sobre a vida dele. Eu não sei qual é a guerra que você enfrenta, mas a pior guerra que nós enfrentamos nas nossas vidas é quando não obedecemos a ordenança de Deus. Você tem um chamado, tem uma eleição, Deus te chamou, obedece. Obedece. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. É melhor obedecer a Deus do que dar o melhor material para Deus. Não, obedecer é melhor do que sacrificar. E isso é muito sério. Se Deus trouxe uma palavra dessa nesta manhã para nossas vidas, é porque nós precisamos alinhar as nossas vidas com Deus. Lugar de segurança é quando nós estamos em obediência a Deus
e a palavra de Deus. E aquilo que também foi ministrado, Deus usou a vida da Rebeca. Não importa quantos anos você está seguindo a Jesus, a cada dia é um novo dia. A cada dia nós precisamos recomeçar. Precisamos ter um coração humilde e aberto e falar, me ajuda a prosseguir. Aí Provérbio diz que o final das coisas ela é melhor do que o início. O final. Então, é por isso que nós precisamos a cada manhã. Ajuda-me, Senhor. Me ajuda a permanecer no teu altar. Jesus, me ajuda. Você pode estar seguindo a Jesus 20 anos, 40 anos, 10 anos, 1 ano. Não importa. Sansão teve uma autoconfiança, como foi ministrado aqui nesta manhã. A confiança de Sansão estava nele, não estava em Deus, porque ele já tinha vivido muitos milagres, livramentos. Então, veio sobre ele autoconfiança. Isso também pode acontecer na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, caminhando no piloto automático. Isso é um perigo. Quando nós caminhamos no piloto automático, nós estamos fora da dependência de Deus. Balassúria, riquiminuri balabasteia. Nós precisamos, como criança, depender do Pai. Ajuda-me, Pai. Socorre-me, Pai. Ajuda-me a vencer. Senhor, não sou nada sem o Senhor. Como é esta canção linda e maravilhosa. Perdido estou sem ti, Senhor. Sem ti eu nada sou. Essa deve ser a nossa oração everyday. Todos os dias, sempre, sem ti eu nada sou. Eu dependo do Senhor. Tudo que Deus te mandar fazer, vai na força do Senhor. Vai na confiança do Senhor. Vai na dependência dele. O maior perigo de um ministério, de uma família, de um homem e de uma mulher, é quando ele leva a vida espiritual, ministerial, no piloto automático. Vamos que vamos. Eu estou fazendo, não preciso nem passar a marcha. Vai que vai. E Deus, quando vamos consultar a Deus? Quando vamos perguntar para Deus como está a minha vida contigo? Quando é que nós vamos fazer uma introspectiva diante de Deus? Senhor, vê, sonda-me como salmista no Salmo 139. Sonda o meu interior, sonda o meu coração e me mostra o que há de mal, de errado na minha vida para que eu possa mudar. Mas o ativismo, o piloto automático, quer nos levar para caminhar sem buscar a direção de Deus, a vontade de Deus. E essa vontade nós buscamos na palavra, no contato, na nossa intimidade com Deus, o nosso tempo com Deus. Todo homem e a mulher tem que ter um tempo de oração com Deus, um tempo de comunhão com Deus. E essa falta de comunhão, essa falta de buscar a Deus é brecha para Satanás agir contra nossas vidas. Quando nós estamos em contato com Deus, com a vida diante do altar do Senhor em consagração, já somos alvo do inimigo. O inimigo já vem lançando contra nossas vidas as flechas, os dados inflamáveis dele, mas nós estamos diante do altar do Senhor, o Senhor nos livra. Agora imagina caminhando no piloto automático, não dá tempo orar, não dá tempo falar com Deus, não dá tempo fazer o jejum, não dá tempo ir para o altar de Deus, balabasteia. Isso é um perigo. Muitas pessoas, quando iniciam o ministério, vêm com uma simplicidade, vem com a humildade na oração. Ora, vai para monte, busca a Deus, está sempre ali. Isso é um perigo. Eu clamo a Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu não posso perder o pique da oração. Existem pessoas, você que está aqui, escuta isso. Existem pessoas que dependem que você tenha uma vida no altar de Deus, uma vida de joelhos na presença de Deus,
uma vida de oração e de jejum, para que ele fique de pé. Existem pessoas no teu ministério que depende que você se consagre para que eles fiquem de pé. E você pode falar, mas cada um tem a sua vida individual. Você tem um chamado. Deus te escolheu, Deus nos escolheu, Deus nos chamou para edificarmos vidas e para ganharmos almas para o reino de Deus. Só que essas vidas, essas almas não podem ficar soltas. Elas precisam estarem sendo edificadas através das nossas vidas, firme diante do altar do Senhor. A tua família precisa do teu jejum, da tua oração, para que eles prossigam diante do altar do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, nós não podemos caminhar com a nossa vida no piloto automático. Nós precisamos estar na presença de Deus, buscando ao Senhor direção, obediência àquilo que diz a palavra de Deus. Obedecer a Deus não é fácil, mas também não é um peso. Quando nós estamos em contato com Ele, na intimidade com Ele, a presença dele vem impactando o nosso ser, as nossas vidas, e nós respondemos, sim, Senhor, a tua vontade, sim, Senhor, o teu querer, não para minha carne, não para o meu eu, não para minhas vontades, mas sim, Deus, que a tua vontade e a minha seja uma só, quando nós estamos em comunhão com Ele. Nos rendemos a Ele, porque o que nos leva à desobediência é a nossa carne. É a carne que nos leva a desobedecer a Deus. Mas quando nós falamos, sim, Senhor, yes, Lord, sim, Senhor, yes, Lord, nos rendemos a Ele, torna-se mais fácil obedecer a Deus. E obedecer a Deus é a melhor coisa. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos o melhor do céu e o melhor desta terra. O amor de Deus nos constrange. A pessoa, se Jesus, em meio ao ministério, em meio à caminhada dele, desistisse de mim e de você, que seria de nós? Mas ele foi fiel até o fim. Ele te dá força, me dá força, nos dá força para obedecermos. E quando o crente é obediente a Deus, se coloca diante de Deus mesmo na sua pequena força, o inimigo não acha lugar para agir nas nossas vidas. Deus é fiel. Que palavra gloriosa. Que palavra gloriosa. O Senhor nos chama nessa manhã. O Senhor nos atrai, a nós e a nossa casa, para termos uma vida de obediência à palavra de Deus. Quem me dá força para obedecer a Deus? Jesus. Como eu vou ganhar essa força? De joelhos na presença dele. Glória a Deus. Vamos encerrar. Senhor, nós te amamos. Nós, Senhor, não temos e não precisamos e não queremos outro Deus, porque tu é o nosso respirar, tu é a nossa força. Senhor, sem o Senhor, nós estamos perdidos, Urialaia, Ricabadaia, mas Jesus é a nossa força. E nessa manhã eu quero te louvar, junto com teu povo, pela vida de Jesus conosco. Quero te louvar por essa presença nessa live gloriosa, meu Pai querido. Quero te louvar, Senhor, por este povo nesta manhã aqui. Quero te louvar, Deus, pelas tuas misericórdias, pela tua graça. Oh, recanta, porque tu és fiel. Obrigado pela vida da Rebeca. Obrigada por ter trazido ela nesta manhã para ministrar esta palavra, ministrar este louvor para nossas vidas. Continua abençoando, usando a vida dela e abençoando a sua família em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar nessa manhã, porque nós não somos qualquer povo, Urialaia. Como Sansão não era um homem comum, um homem normal, era um nazireu, nós também somos o teu povo, nazireu de Deus na terra, chamado pelo Senhor
para obedecer a Deus e para dar certo. Senhor, eu te louvo, porque quando nós estamos em contato contigo, quando estamos em unidade com Deus, no altar de Deus, na presença de Deus, é mais leve caminhar. Fica mais fácil, balachou. Quando nós obedecemos a Deus, é mais fácil caminhar. E quando nós obedecemos ao Senhor, o inimigo não acha espaço nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, independente do tempo que temos de caminhada, ajuda-nos a permanecermos em obediência no teu altar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, meu Pai. Nos livra das emboscadas de Satanás. Nos livra dos laços malignos. Livra nossos filhos, Jesus. Livra nossos netos, Jesus. Livra nossas famílias, Jesus, das investidas do diabo. Livra nossos filhos da fascinação, da mulher traiçoeira, farsante, do homem maligno, Deus. Livra a nossa casa de fazer aliança com o reino das trevas, meu Pai. Shebalaia, livra-nos do engano. Livra-nos, ó Deus, do engano. Em nome de Jesus Cristo, nós ofertamos diante do teu altar a nossa casa. Ofertamos as nossas famílias. Ofertamos nossas vidas. E o nosso destino é o céu de glória. Rica, manaia sou. O nosso destino é a glória de Deus. E para isso, precisamos permanecer firme no teu altar. Então, nós pedimos socorro. O mundo tem muitas coisas atrativas, Senhor. O diabo quer nos distrair, Jesus, a todo tempo, a todo momento. Distrai os jovens, quer distrair nossos filhos, Jesus. Quer distrair os nossos netos, mas faz de nós povo vigilante na terra. Rica Badaraçou, que não venhamos ter uma vida no piloto automático, mas uma vida no altar de Deus. No altar de Deus, quando a tua palavra diz que o final das coisas é melhor do que o início, é porque precisamos vigiar para não vacilar. Nos ajude, nos protege. Fecha as bocas dos leões contra nossas famílias, contra a nossa casa, contra o nosso ministério. Rica Badara Sorebalabacaia. Só vamos estar livres dos açoites das setas malignas ou quando chegarmos na glória. Enquanto estivermos neste mundo é batalha, mas vitória Jesus nos garante. E eu declaro nesta manhã a cobertura do sangue e do nome de Jesus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a igreja do Senhor Jesus. E a tua palavra diz, Rei, que as portas do inferno não prevalecerão sobre nós, o teu povo. Por isso, como pais, mães, avós, família, nós entregamos nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, nossas famílias, as nossas vidas no altar de Deus. Dai-nos discernimento de espírito, autoridade do céu, rica badaia sonei, e um coração temente a Deus e obediente a Deus. Não nos entregue aos desejos da nossa carne e não permita que os desejos dos nossos inimigos se cumpram sobre nós. Nós oramos assim e nós cremos em nome de Jesus. Gratidão, Rebeca, por estar conosco, minha querida. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu profetizo onde chegar esta live. Ricai, achou de que minaia. O poder de Deus se manifestará sobre a tua vida aí nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Londres, todo o Reino Unido, onde estiver chegando esta live. Recebe poder de Deus que cura, liberta, transforma e nos leva para o céu de glória. Deus te abençoe, igreja do Senhor Jesus.
ele voltará com honra e glória para levar a sua igreja. Enquanto isso não acontece, vamos buscar força em Deus para termos uma vida de obediência diante do altar de Deus. Que palavra gloriosa! Que Deus tremendo! Somos o povo mais feliz da terra. Como diz a pastora Marilene, estamos no lucro, porque Jesus está conosco. Deus te abençoe. Eu te envio para um dia de vitória, debaixo desta unção, para você comer mais dessa palavra. Compartilhe esta palavra e vai debaixo do poder desta palavra, declarando que Jesus é o teu e o nosso respirar. Glória a Deus, amo vocês, povo de Deus. Um dia de bênção e de vitória. E à noite tem mais, a casa de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amo você.